Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre materiais alternativos para a sala de aula, eu vou falar das atividades didáticas especiais. Sejam bem-vindos. Bom, a educação especial é uma das modalidades de ensino da educação básica. Eu já expliquei para vocês que a educação básica é composta de 3 etapas, que são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Pois bem, esse é o ensino regular, né? Que tem um ensino fundamental de 9 anos, a educação infantil de 2 anos obrigatórios, porque aqui a criança entra com 4 anos, e o ensino médio de 3 anos. Mas nós temos outras modalidades de ensino dentro da educação básica, né? Uma delas é a educação de jovens e adultos, a educação técnica, que é feita em conjunto com o ensino médio, e também a educação especial. Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a educação especial ela vai receber o aluno que tem necessidades educacionais especiais num contraturno escolar. Por quê? Porque essa criança precisa frequentar o ensino regular e a educação especial vai ser oferecida para ela, atendimento especializado fora do horário que ela vai para a escola. A educação especial, porém, ela não é separada do ensino regular, porque dentro da sala de aula, o aluno precisa ter disponível para aprender todos os recursos pedagógicos necessários, inclusive um professor qualificado para atender suas necessidades, tá? Então, a partir da LDB, os alunos com necessidades educacionais especiais começaram a frequentar o ensino regular. E durante as últimas décadas, né, a escola procurou se adaptar através de mudanças na estrutura física, na metodológica e na pedagógica. Os pais tiveram que se acostumar a inserir o filho deficiente na escola regular, um filho que muitas vezes só tinha frequentado escolas de educação especial, como o caso da PAI, por exemplo, né? E os professores precisaram se qualificar e se especializar para essa nova estrutura. Por quê? Porque a lei LDB de 96 é uma lei de inclusão. E o que é a inclusão? A inclusão significa que a escola pública ela deve ser gratuita, a educação básica deve ser gratuita, ou seja, as 3 etapas e suas modalidades também, e todas as crianças em idade escolar, que atualmente é 4 a 17 anos, precisam estar frequentando essa escola. Mas o que é incluir um aluno? Incluir um aluno é acolher, é integrar, é interagir com ele. Incluir é proporcionar a esse aluno o mesmo saber que está disponível para todos. Incluir é ajudar no desenvolvimento mental, físico, cognitivo e emocional de todas as crianças que frequentam a escola, independentemente de deficiências, transtornos ou dificuldades de aprendizagem. Então, nesse processo de adaptação da escola para receber os alunos com necessidades educacionais especiais, os professores se viram apavorados, porque eles pensavam, eu vou receber aluno com deficiência mental, física, com transtorno de aprendizagem, e eu não sou especialista, como eu vou lidar com ele? Na verdade, esse aluno, o especialista vai lidar com ele fora do horário, naquele horário em que ele está tendo atendimento especializado. Dentro da sala de aula, você só precisa se adaptar o seu ensino e a sala de aula para receber essas crianças, né, e adolescentes. E nesse processo de inclusão, os materiais educacionais, os materiais didáticos têm um papel muito importante, porque muitas vezes eles vão ser uma ponte de comunicação entre o aluno e o professor. Como a gente vai ver hoje nessa mesma aula. A escola ela deve promover esse processo de adaptação, não é o aluno que se adapta à escola, é a escola que se adapta ao aluno, tá? Isso é lei. E é preciso saber quantos alunos têm necessidades especiais de acesso, quais são essas necessidades. Quando eu falo em acesso, não é só um acesso físico, mas o próprio acesso ao conhecimento. Então, se a escola vai precisar de rampas, de corrimões, de carteiras adaptadas, entre outras necessidades. Mesmo que os recursos não estejam disponíveis de imediato, que pode acontecer, a comunidade escolar deve providenciar o acesso,
mesmo que paliativamente, com a ajuda de todos. Aí a gente tem o caso de materiais alternativos que são adaptados ali para o aluno poder frequentar a escola, né? Deve-se fazer também um levantamento de materiais especiais que tem na escola, como livros em braille ou vídeos com audiodescrição. Os materiais devem ser adaptados de acordo com as possibilidades de a criança escrever e ler, se necessário, usando pranchas, lápis especiais, letras maiores na lousa. Alunos que têm dificuldades em escrever e ler devem ter acesso ao conteúdo através de aulas mais oralizadas. A gente vê, às vezes, deficiência intelectual, né? Ou então paralisia cerebral, por exemplo, que o aluno tem dificuldades com coordenação motora, a gente adapta o material. Esse material, a gente precisa ser elaborado, revisto e entregue antecipadamente para que esse aluno já possa ir se familiarizando com ele antes das aulas começarem, né? E mesmo que a escola não tenha uma sala de atendimento educacional especializado, que são as salas de AEE, esse aluno precisa ter um atendimento especializado fora do horário escolar, tá? Então, alguns vão ficar mais tempo nesse atendimento especializado, outros menos tempo. Então, precisa analisar as necessidades educacionais desses alunos. Então, esse material de apoio do professor para ensinar a criança com deficiência é muito importante. Eu vou descrever alguns aqui para deficiência física. Por exemplo, uma comunicação aumentativa, um material didático para quem tem dificuldades de escrita e de fala, acessibilidade arquitetônica. A escola deve promover o acesso à quadra, a pátio para a criança poder participar das atividades de educação física, de lazer, de cultura, promovidas pela escola. A biblioteca, a criança precisa ter acesso a toda a escola, né? Para a gente, se for fazer uma aula na biblioteca, uma aula no laboratório, ela ter condições de ir. Às vezes é preciso engrossar o lápis e as canetas por causa dessa dificuldade de coordenação motora que algumas crianças têm, geralmente quem tem a paralisia cerebral. Adaptação dos recursos de informática, do mouse, do teclado, da tela. Existem materiais adaptados, por exemplo, o teclado colmeia é uma capa plástica que a gente coloca em cima do teclado para a criança com deficiência poder ir clicando com um bastãozinho, assim, tipo uma caneta, né? O mobiliário adequado, lousas e carteiras devem ser adaptadas ao deficiente. Por exemplo, se a criança tem dificuldade para enxergar ou ela é cega, ela vai precisar ficar perto do professor para ouvir o que ele está falando, né? Então, tudo isso são pequenas adaptações. A ponteira de boca e de cabeça para que o aluno com dificuldade motora possa escrever, desenhar, digitar, né? As pranchas de comunicação são muito úteis também, porque elas contêm vocalizadores que ajudam a criança a se comunicar. Tem umas pranchas de comunicação que a gente pode fazer nós mesmos, né? Nós pegamos o material ali, fazemos cartõezinhos, a criança coloca a mãozinha em cima do cartão do que ela quer fazer. Por exemplo, estou com fome, quero fazer xixi, estou com dúvida, não entendi. Então, ela só escolhe o cartão, que são esses cartões personalizados, né? Que a gente pode confeccionar com letras, números, desenhos, para auxiliar tanto na alfabetização quanto na comunicação da criança. As crianças que têm um comprometimento da parte superior do corpo, precisa ser fixado um papel na mesa com fitas adesivas, né? Adaptação de objetos e utensílios para essa criança. Os pais devem vestir a criança com roupas largas e confortáveis. E quanto ao comprometimento da parte inferior do corpo, né? A criança precisa ter esse acesso à escola que a gente já falou. Então, gente, esses aqui são alguns exemplos de materiais didáticos e não didáticos que são adaptados para criança com deficiência, tá? É muito importante que seja observada a necessidade e que seja sanado o problema ali, naquele momento. Não precisa ficar pensando no que vai acontecer. O mais importante é que naquele momento a criança se sinta incluída, tá? O aluno com necessidades educativas especiais,
ele também pode ter alguns sentidos afetados, como a visão e a audição, que são sentidos muito importantes na sala de aula, porque o nosso método educacional é quase todo assim expositivo, né? Nesse caso, outros recursos úteis ao professor, eles devem ser usados. Por exemplo, a audiodescrição, atualmente, ela é usada em todas as plataformas digitais, os serviços de streaming. Então, se tem um vídeo de alguém falando, se tem um filme, se tem até clipes, né, de músicas, nós temos a audiodescrição. A audiodescrição, gente, ela é diferente de legenda, porque ela simplesmente descreve tudo, inclusive sons não vocálicos ali, né, barulhos de animais, de chuva, músicas, né, para que quem está vendo, né, o vídeo tenha noção do que está acontecendo. Nós temos também a língua de sinais, Libras, que é muito importante que os educadores aprendam a língua de sinais, mas se não for possível, a lei diz que precisa haver um intérprete para facilitar a comunicação e a alfabetização da criança. Então, assim, o professor da sala mesmo, o professor regular... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O professor regular não precisa saber Libras, não é obrigado. Mas, pela lei, o aluno surdo precisa ter um intérprete ali, tá? Além dos materiais didáticos e paradidáticos, é muito importante a prática docente na educação inclusiva. Você não deve deixar de tentar transmitir ali o conhecimento para o aluno só por causa de algumas dificuldades que às vezes são facilmente resolvidas, tá? A tecnologia que ajuda o professor a atender essas necessidades educativas dos alunos especiais é chamada de tecnologia assistiva. E, embora o nome tecnologia remeta a gente a questões digitais, a tecnologia assistiva ela pode ser analógica também, ela não precisa ser digital, tá? E ela vai favorecer muito as práticas pedagógicas, o acesso do aluno ao saber, vai dar autonomia para esse aluno, vai facilitar a adaptação dele ali às aulas, à rotina, ao cotidiano escolar e vai complementar a educação desse aluno, né, com necessidades educativas especiais. Então, a tecnologia ela pode auxiliar muito o aprendizado e as atividades cotidianas da criança com necessidades educacionais especiais. Esse tipo de tecnologia se caracteriza pela interdisciplinaridade, ou seja, pode ser usada por todos os professores, e pelo uso de produtos, recursos, métodos e estratégias que atuem como facilitadores para as atividades práticas dos deficientes, aumentando sua funcionalidade, autonomia e a sua participação no cotidiano escolar. Esses recursos, eles variam de os mais simples, como um lápis adaptado a uma pulseira, né, para aquele aluno que tem dificuldade com coordenação motora fina, né, de abrir e fechar a mão, fazer um movimento de pinça. Então, você coloca uma pulseira onde o lápis é encaixado e com o movimento do pulso, essa criança vai tentar escrever, tá? Mas também temos softwares, temos aplicativos, temos programas de computador que facilitam a escrita, a comunicação, né?
que transformam palavras faladas em palavras escritas, que são sintetizadores de voz. Então, nós temos outros recursos tecnológicos. Olha, alguns deles, o tapete alfabético encaixado, né, muito interessante para a educação infantil, para parte de alfabetização. O teclado com colmeia, que eu falei para vocês, tem a foto aí, essa mais à direita, né, é o teclado com colmeia, aquela criança que não consegue digitar porque ela não tem a coordenação motora. Então, a gente amarra um lápis ou algum objeto, assim, pontiagudo no pulso e ela vai clicando ali, né? E o teclado colmeia é bom porque esses buraquinhos não permitem que deslize, né? Mesmo aquela criança que consegue, assim, esticar o dedinho, um dedinho ela já consegue digitar algumas coisas, é bastante útil. Temos um mouse com entrada para acionador e o acionador pelo toque. Vocês veem outra foto aí mostrando isso. Então, a criança, ela mexe o mouse, mas às vezes ela não consegue clicar. Então, ela vai parar o mouse em cima do que ela quer e ao invés de clicar no mouse, ela vai bater a mão ali naquele acionador verde, tá? E é muito fácil de conectar. Vocês viram até que é uma entrada USB. Temos sacolão criativo com vários tipos de materiais adaptados, dominó em libras, lupa eletrônica, memória de numerais. Então, assim, a tecnologia assistiva atualmente ela está com bastante diversidade de materiais. E lógico que materiais especiais precisam ser acompanhados de práticas pedagógicas especiais. Tem alguns problemas de aprendizagem, como distúrbio de leitura, de escrita, distúrbio lógico-matemático, que eu tenho algumas sugestões tanto para elaboração do material, como para a escolha e trabalho com esse material. Então, assim, o distúrbio de leitura, por exemplo, precisa haver um foco no texto, letras grandes e com cores fortes, mapear as letras, né? É importante. Mapear palavras, depois frases, compreensão do conteúdo, um local confortável para fazer a leitura, né? Promover uma interação entre os alunos, ou seja, fazer com que a criança acompanhe a leitura com o dedo, com o objeto, que ela participe das discussões sobre o texto, dos diálogos, ler para essa criança, inserir o lúdico na leitura, né? A fantasia, a imaginação. No caso do distúrbio na escrita, verificar a legibilidade da escrita desse aluno, né? E o que pode melhorar, a postura, a forma como segura o lápis. Tem uma foto aí que é a forma correta de se segurar um lápis. Qualquer coisa fora disso pode causar dores, tá? Principalmente nessa idade de alfabetização. Se necessário, adaptar o lápis, canetas, papel e carteira para o maior conforto da criança. Não fazer pressão para a criança escrever rápido ou com letra legível, tá? Isso é muito importante. Utilizar o computador, se tiver um tablet ou um celular para auxiliar e ficar atento à evolução individual de cada aluno tem o seu tempo, né? No caso de distúrbios lógico-matemáticos, criar situações problemas para o aluno refletir, raciocinar sobre o uso da matemática, utilizar jogos matemáticos. Existem muitos jogos matemáticos que a gente pode fazer, junto com os alunos, inclusive, ou que a gente pode ter acesso através do computador. Diversificar o material, usar blocos lógicos, usar recursos tecnológicos. Todos os recursos e adaptações disponíveis devem ser usados para estimular o aprendizado do número e do conceito, da contagem e da resolução do problema. Porque às vezes o aluno, ele vê o número lá assim na frente dele, ele não sabe que aquele número faz parte de um grupo, né? Cardinal, ordinal, que esse número faz parte de uma sequência, que nós usamos números para contar, para resolver problemas. Isso é letramento matemático, gente. Precisa ser trabalhado também. Bom, eu trouxe aqui um plano de aula para o 4º ano do ensino fundamental, né? Fundamental 1.
sobre partes dos vegetais e já é um plano adaptado para alunos com dificuldades de aprendizagem. No caso, eu previ que tem aluno cego, aluno surdo, aluno que vários tipos de necessidades educacionais especiais, né? Lógico que a gente não pode prever todas. O plano de aula ele vai ser adaptado às necessidades dos seus alunos e também ao que você tem disponível ali naquele momento, fisicamente falando e pedagogicamente falando, ou seja, aos recursos didáticos que você tem. Isso aqui é só um modelo. Então, a aula, uma única aula, duração de 50 minutos, apresentar visualmente o vegetal, identificar suas partes e as funções de cada uma delas, né? Então, a fotinho lá, o desenho do vegetal. O aluno cego receberá uma imagem em alto relevo e escrita em braille. O aluno surdo terá a explicação traduzida em libras pelo intérprete, ele está vendo a imagem, né? Gente, a alfabetização de Libras, ela ocorre de maneira diferente da alfabetização alfabética propriamente dita, tá? E então, às vezes, mesmo você escrevendo em português na lousa, se o aluno ainda não for alfabetizado, ele precisa do intérprete de Libras para entender o que o professor está explicando, tá? Crianças com comprometimento cognitivo e de interação social, como crianças que estão dentro do espectro autista, por exemplo, receberão uma explicação, além dessa explicação para a sala, eu faço uma explicação individual extra após a explicação para todos na turma. Precisa fazer, mas se a criança falar que entendeu e tal? Primeiramente, que às vezes ela fala que entendeu, mas não entendeu, né? E segundo, que, claro, de uma maneira não constranger o aluno, é muito importante que se repita principalmente os tópicos principais da sua explicação, tá? Tem aluno também com déficit de atenção. Geralmente, um conteúdo eu explico mais de uma vez, né? Mas, mesmo assim, individualmente, é bom dar uma atenção especial a essas crianças. Os objetivos, que o aluno consiga identificar as partes dos vegetais e as funções de cada uma dessas partes, né? O método é apresentação visual com explicação oral, salvo as devidas adaptações. Distribuir essa parte prática da aula. Distribuir imagens do vegetal para que as crianças preencham nomes e funções sozinhas, né? Fazendo uma avaliaçãozinha diagnóstica ali, diagnosticar o que eles entenderam da minha explicação. Não pode valer nota, é só para você ver o que ficou faltando ali na assimilação do conhecimento. Pouquíssimos alunos vão preencher todas as funções e todos os nomes, porque é um conteúdo novo, né? O cérebro dele está em formação ainda. Nesse momento, autistas severos, deficiente intelectual, eles vão receber uma atenção especial e um reforço. Geralmente tem monitor para ajudar com essas crianças que têm um comprometimento mais severo. E aí, junto com o monitor, vamos tentar ali fazer com que eles preencham, que eles verbalizem se não conseguir escrever, tá? Mas é importante trabalhar separadamente dentro da sala de aula, mas individualmente com essas crianças, tá? E aí o material, a gente tem o desenho de planta comum, que eu posso desenhar na lousa, posso trazer ele impresso, pode ser uma foto projetada, enfim. Preciso do material em braille, preciso do cartão com desenho de planta para o deficiente físico, e aí os materiais, eles vão ser providenciados, gente, com bastante antecedência. E quando eu digo bastante antecedência, eu não estou dizendo no dia anterior à aula, eu estou dizendo no início do ano, já no planejamento, tá? Então, lógico, a gente não deixa pronto todos os planos de aula do ano, mas a gente vai bater no olho nos conteúdos, a gente já vai ter uma ideia do que a gente vai precisar de material, principalmente depois que a gente mapear as necessidades dos nossos alunos, tá? E assim, o material ele é adaptado não é só para aluno com necessidade educacional especial. Muitas vezes você vai ter que adaptar o seu material porque os seus alunos são mais visuais, ou que são mais auditivos, né?
Então, o material sempre vai ter que casar com a composição da sala de aula, ou seja, com o seu público. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!